Tudo bem, primeiro ano? Vamos iniciar a nossa aula e a nossa aula dentro do componente curricular de História. Ora, trabalhamos o absolutismo na França e hoje nós vamos trabalhar o Estado moderno, ou a formação do Estado moderno, o absolutismo na Inglaterra. Bem, como eu falei para vocês na aula anterior, se estuda essas duas monarquias absolutistas exatamente por conta de dois motivos. O primeiro, pela importância dessas nações em relação à representatividade da própria monarquia, bem como também pelas suas diferenças em relação ao contexto de formação deste Estado moderno e, portanto, do absolutismo, né? Se na França nós tivemos a figura de Luís XIV com todo o poder personificado nas suas ações, que envolvia a construção constante da sua imagem, na Inglaterra, nós teremos outras condições para que esta monarquia ela seja imposta e vivida pelos ingleses. Então, se você estiver com o seu material do lado, vou pedir para que você pegue, deixe ali fácil, para que a gente possa grifar partes importantes da nossa aula, bem como os comentários que eu vou fazer em relação à aula propriamente dita. Vamos junto, então, entender como que se deu esse absolutismo e todos os seus pormenores, todas as suas particularidades em relação ao mesmo. Então, é o seguinte, primeiro, o absolutismo na Inglaterra está ligado à dinastia Tudor e foi estruturado levando em consideração as questões religiosas. Bem, isso desde a época do Império Sacro Germânico, a igreja ela sempre teve uma posição de destaque na formação desses reinos. Primeiro, em questões relacionadas à própria questão da autorização divina para tal governo, bem como também questões relacionadas a ter essas questões de autorização divina e também era uma condução normal de época, né? O poder eclesiástico sempre teve muito próximo ao poder real e tinha esses trâmites burocráticos em praticamente todas as monarquias. Vamos entender então esse contexto. Ele continua. O ato de supremacia criado pelo rei Henrique VIII em 1534 fortaleceu seu poder, superando na prática restrições impostas pela antiga Magna Carta de 1215. Elizabeth I, sua filha, fortaleceu ainda mais o absolutismo inglês por meio de uma política mercantil e colonial agressiva. Elizabeth I, filha, né, de Henrique VIII, ela herda o trono e ela ficou conhecida como a Era de Ouro da coroa inglesa, exatamente pelo destaque e pela condução desse enriquecimento que a Inglaterra teve no período mercantil. E só lembrando, quando falamos em mercantilismo, nós estamos falando daquela política agressiva de conquistar o maior número de colônias e tirar dela o maior número de produtos que pudessem ser comercializados com a Europa, tá? Só para a gente relembrar, sempre é bom relembrar, e a história se faz disso, né? De você resgatar fatos e conceitos importantes para que você possa aplicar no contexto que nós estamos pensando agora. Continuando. Ao longo do tempo, o processo dos cercamentos gerou profundas mudanças na Inglaterra. Ao consolidar a grande propriedade e substituir lavouras de subsistência pela produção de excedentes comercializáveis, os cercamentos provocaram um verdadeiro aburguesamento da aristocracia inglesa, que prosperou e não precisou de favores dispensados pelo rei. Os cercamentos, portanto, foi uma forma de passar para a iniciativa privada,
todos aquelas terras que ora estavam paradas, ora eram antigos feudos. Então o rei, ele resolve dois problemas. Porque colocando essas terras à venda, ele tira da sua despesa de manutenção e passa para a iniciativa privada. Uma vez passado para a iniciativa privada, obviamente que ele vai obter os impostos que toda aquela terra gerar enquanto riqueza, e os impostos entrarão sem ter que promover despesa. Ele entra limpo e isso enriquece o reino. Isso é a primeira coisa. E a segunda coisa é que os cercamentos, geograficamente, facilitou ainda mais o processo, vamos dizer assim, o processo de unificação do território inglês, haja vista que esses territórios eles passam a ser territórios com fim comerciável. Então, ele resolve numa pancada só, numa política só, ele resolve duas questões que aumentaria e consolidaria o seu poder. Bem, ao longo do tempo, o processo dos cercamentos, ele continua aqui, né? Eu já tinha lido, muito bem. Aí ele continua aqui, ó. No século XVIII, durante a dinastia de Stuart, o regime absolutista inglês entrou em crise. Mudanças na religião propostas pelos reis, da nova dinastia e o interesse burguês em controlar diretamente o Estado acabaram precipitando a Revolução Burguesa. Vou continuar, porque aí eu já faço os comentários totais, né? Eu já comento de uma vez esse episódio particular à Inglaterra. Dividido em duas etapas, a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, o movimento resultou na instalação de um regime controlado pela burguesia e responsável por promover um acelerado crescimento econômico do país. Então vamos entender isso. E aí, fazendo as devidas comparações com o absolutismo na França, porque isso vai dar mais. É uma forma mais fácil de entender o próprio absolutismo na Inglaterra. Vamos lá. O que acontece? Quando o reino ele entra em crise, obviamente que a burguesia que vinha, né, através de Henrique VIII, conquistando vários benefícios, já começando pelo próprio processo de cercamento, né? Então, esta classe, ela se vê com uma oportunidade de tomar o poder, né, mediante essas crises que estavam acontecendo. Essa Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa são movimentos que, a grosso modo, falando só por cima, são movimentos de representatividade por parte da burguesia. Então, eu tenho sucessivos movimentos, e os movimentos em si, eles não são bem vistos pelo rei, porque o rei, ele sempre carrega aquela imagem de forte, de soberano e de poder. Uma vez que não há consenso e que essas revoltas elas não são contidas, isso gera insatisfações, isso gera críticas e dúvidas ao próprio poder real, no caso aqui, a Inglaterra. A partir disso, então, qual foi a saída? A saída, mas mediante muito mais a conquista burguesa do que um decreto real, foi dado à burguesia um lugar à corte, ao parlamento inglês, em relação à deliberações de decisões. Ou seja, se compararmos com o absolutismo na França propriamente dita, eu tenho um aparelho estatal, eu tenho uma burocracia, toda ela feita e executada e praticada pela classe dos nobres, não é? Por uma corte de pessoas de confiança do rei que trabalhavam para o rei pela sua própria manutenção de poder. Na Inglaterra, acabou tomando um outro caminho. Por quê? Porque na Inglaterra,
esses sucessivos movimentos acabaram gerando um forte apelo, e sem condições de acabar com esses movimentos em sua raiz, o rei, em exercício, se viu obrigado a dar essa concessão para a classe burguesa. Concessão essa que, para a burguesia, foi extremamente importante, porque ela teria uma cadeira, eu vou usar o termo cadeira, mas é um conjunto ali de cadeiras, que dão direito ao voto em relação os decretos reais. Então, diferentemente do que na França, onde a palavra do rei, no caso Luís XIV, eu estou pegando Luís XIV porque Luís XIV representa o apogeu do reino francês. Por isso que eu estou usando muito ele. A França teve outros reis, mas os textos e historiadores são unânimes em falar que o modelo de Estado, de representatividade, de apogeu do absolutismo foi na figura de Luís XIV. Na Inglaterra, o que acontece, portanto? O rei terá o seu poder limitado ao parlamento. Pela primeira vez na história e pela primeira vez dentro de um absolutismo, pensando no território europeu, a Inglaterra ela terá um governo um tanto quanto democrático, porque o rei ele não governará sozinho. Ele, todo o seu decreto, todas as suas ordens, todas as suas condutas será avaliada e reavaliada por esse parlamento. Parlamento esse que fica a classe burguesa, a classe dos comuns e a classe da nobreza, classe aquela que vem com aqueles títulos relacionados à ancestralidade. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido essa diferenciação e essas particularidades, e até a nossa próxima aula.